Olá, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos estudar então neoplasias. Estão preparados? Então vamos começar. Objetivos então do nosso processo aqui de aula é o quê? Compreender os processos que estão envolvidos na formação da neoplasia. Olha que linda essa fotomicrografia eletrônica de uma célula neoplásica da pele. Isso aqui é uma célula tumoral, uma única célula, ok? Então veja que ela não parece uma célula característica, né? Tem essas outras projeções aqui. Lembrando que todas essas colorações, essas cores que a gente observa, elas são realizadas aí via computação, tá? Então, não são as cores normais dessa célula, tá ok? Foram pintadinhas mesmo no computador. E aí essa célula está crescendo sobre uma base aqui, ó, que é uma rede, justamente para que ela se desenvolva dentro de experimentos em laboratório, ok? Então, vamos seguindo aí a nossa aula. Continuando então a estudar aí as alterações de proliferação e diferenciação celular, hoje vamos estudar sobre as neoplasias, ok? Então imagine aí que num organismo multicelular, a taxa de proliferação para qualquer tipo de célula, ela vai ser sempre controlada, né, por esse sistema integrado que vai permitir essa replicação celular apenas dentro dos limites que aquele tipo celular apresenta, tá? Mantendo sempre aquela população celular normal em níveis homeostáticos, ou seja, em equilíbrio, né? Porque não, senão o nosso corpo seria, aí imagina uma panela de pipoca pulando pipoca para fora como se fosse células proliferando, ok? Então a maioria desses tecidos, eles vão sempre apresentar essa divisão celular contínua para restaurar as perdas naturais e as renovações celulares, tá? Então essa replicação, ela é essencial para a renovação dessa população celular que esse organismo apresenta. É claro, sempre em relação àquele tipo celular que a gente estiver falando, tá? Exemplo, neurônios nasceram com você, se você gastar seus neurônios, morre sem, tá? Então, há um controle rígido, porque se não, a gente teria a perda desse equilíbrio, tá? Então, a neoplasia, as novas formações celulares, é justamente as alterações que acontecem nesse trajeto da proliferação celular que vai gerar o descontrole dessa população de células. Observe então que nessa proliferação descontrolada, né, aquele tecido normal que passa pela divisão celular e continua mantendo aí o número e o tipo de célula normal, a gente vai ter aquele tecido saudável em homeostasia, em equilíbrio, tá? Se acontece um crescimento celular anormal, então a gente vai, essa célula normal sofre alterações genéticas, essas células alteradas vão passar pela divisão celular e vão acabar se transformando nas células malignas, desenvolvendo as neoplasias. E aí a gente vai ver as diferenciações entre a maligna e a benigna. Essas lesões, né, ou condições patológicas, elas vão estar associadas a esse maior risco para desenvolvimento de um câncer, tá? Então, sempre vamos trabalhar como uma lesão pré-cancerosa, né, classificando-a como desse jeito, que é toda aquela alteração morfológica que apresenta maior risco de evoluir para um câncer do que o tecido normal em que ela se origina, tá? Então, essa lesão pré-cancerosa vai dar origem, pode dar, né, origem a esse câncer, tá ok? Mas nem toda lesão pré-cancerosa vai sim se tornar um tumor maligno. Vamos observar sobre isso. Então, as principais características são aquelas que a gente observa na displasia, como a gente já viu, né, lá na aula anterior. Então, a gente compreende que as displasias seriam o início dessa lesão pré-cancerosa para então desenvolver a parte da neoplasia, tá ok? E aí essas displasias elas podem ser de baixo ou alto grau de alteração, então isso vai depender muito do tipo que a gente estiver observando. E aí, quanto mais desenvolvida for essa lesão, maior vai ser essa probabilidade dela evoluir e sim formar um câncer, tá? Então, alguns tipos de hiperplasias ou neoplasias benignas
também são consideradas como lesões pré-cancerosas, tá? Como, por exemplo, a hiperplasia do endométrio, lá do tecido uterino, ou então os pólipos adenomatosos que acontecem dentro do intestino grosso, tá? Então, a via de acontecimento aí da formação dessa neoplasia, essa célula normal sofre alterações, né, que vão desenvolver o processo de carcinogênese, tá? Essa carcinogênese pode ser provocada por alterações genéticas ou fatores ambientais que causam as alterações genéticas nessa célula normal. Essa célula torna-se então uma célula cancerosa e aí ela vai se dividir, vai se multiplicar e vai crescer cada vez mais, formando aquela nova formação, neoplasia. Doenças que têm a natureza genética, né, elas estão associadas a esse aumento no risco do desenvolvimento de um câncer, tá? Então, defeitos hereditários, principalmente naqueles oncogenes, em genes que suprimem a parte do tumor, né, os genes supressores de tumor, e em genes que atuam no reparo do DNA, vão predisponer a gente a mais chances de desenvolver um câncer, tá? Todos esses genes, todo mundo tem, a gente nasce com todos eles. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é a epigenética, esse gene estar ligado ou desligado, regulado ou não regulado, suprimido ou não suprimido, tá ok? Então, exemplos de condições pré-cancerosas, a gente tem, por exemplo, a polipose familiar do cólon, que é aquele câncer que vai afetar o intestino grosso. Próximo slide eu mostro imagens para vocês. Xeroderma pigmentoso, que é um câncer de pele, tá? Relacionado a pessoas que têm exposição à luz solar, então é um câncer altamente agressivo, raro também. Carcinoma coloretal hereditário sem polipose vai afetar a parte final do trajeto do intestino grosso, mas não há o desenvolvimento de pólipos, tá? Então, inflamações crônicas, infecciosas ou não, também podem aumentar o nosso risco a desenvolver um câncer, né? E aí, seja por aumentar a taxa de regeneração dessas células, por causa da destruição celular, então elas vão ser estimuladas a se regenerar muito, ou seja, pela ação de radicais livres liberados por essas células inflamatórias, tá? Então, tudo que saia do equilíbrio pode ser um fator que aumente o nosso risco para o câncer. Polipose familiar de cólon, então, cólon, qualquer cólon é os trajetos do intestino grosso, né? Cólon ascendente, transverso e descendente, tá? Pode afetar também o intestino delgado, tá ok? Aqui, ó, a gente vê a formação dos pólipos, que são essas bolotas aqui dentro do intestino, tá? O intestino, a parede normal do intestino é desse jeitinho aqui. Essas projeções arredondadas aqui é a formação da neoplasia. O xeroderma pigmentoso, ó, as pessoas não podem se expor à luz do sol porque elas não têm capacidade de regenerar as células da pele e aí elas acabam sendo acometidas por esse tipo de câncer, tá? Aqui em Goiás a gente tem essa comunidade em Araras, mais ou menos próximo à Faina, tá? Que tem esse grupo de pessoas que apresentam essa alteração genética e aí toda a família apresenta esse xeroderma pigmentoso. Esse rapaz aqui mesmo já faleceu devido a essa doença. No carcinoma coloretal, que a gente vai observar no trajeto final do intestino, ó, coloretal, sigmoide, tá? E o reto, tá ok? Então, ele também é um tipo hereditário, tem fator genético, e aí ele vai ter esse desenvolvimento, ó, dessas projeções arredondadas na parede do intestino grosso, tá? E aí tem relação com a parte da história, do histórico genético e das alterações genéticas herdáveis através do histórico da família. Uma célula, ela sempre vai precisar se reproduzir de acordo com aquela sua função. Então, imagine uma célula da pele, ela tem que se dividir e se transformar novamente em uma célula da pele. Ela não pode se transformar em uma célula óssea de repente, tá? Então, a gente observa que existe essa correlação inversa entre a diferenciação e a multiplicação celular. Quanto mais avançada for a diferenciação, menor vai ser a taxa de reprodução, tá ok? Então, em neoplasias, a gente vai observar que o aumento dessa proliferação vai acontecer juntamente com a perda de diferenciação celular, ou seja, a célula consegue se
proliferar, se dividir muito mais e perde a capacidade de se diferenciar. Então, essas células neoplásicas progressivamente sofrem essa perda de diferenciação, tornando-se atípicas, sem uma característica que as diferencie, né, das células que estão ali naquele local, tá? Então, aqui a gente está vendo, ó, vários linfócitos, tá ok? E aí, células aqui, ó, da linhagem germinativa. Então, são células bem diferenciadas dos linfócitos que a gente observa aí na formação do tecido. Essa proliferação celular em condições normais é sempre uma atividade complexa que vai depender dessa atuação coordenada dos produtos de vários genes, ou seja, sempre tem culpa da genética, tá? E aí essa genética, essa interação gênica vai controlar esse processo em resposta aos estímulos que a gente tiver internamente dentro do nosso organismo e também aos estímulos externos. Essa célula neoplásica vai sofrer essa alteração nesse mecanismo regulatório de multiplicação, então ela adquire autonomia para crescimento e torna-se independente dos estímulos fisiológicos, ou seja, ela deixa de obedecer o que deveria obedecer. Então, se elas têm algum erro, alguma alteração genética, ela deveria entrar em processos de apoptose, já que ela não consegue fazer a sua regulação. E aí, essa célula neoplásica desobediente faz tudo ao contrário, ela continua se desenvolvendo. As atividades celulares que se manifestam continuamente sem regulação são chamadas, então, de constitutivas. Então, para essa célula tumoral, a proliferação vai se tornar uma atividade constitutiva. É normal. Eu vou lá, célula neoplásica, desobediente, toda, vou me reproduzir mesmo, quero ver quem vai me segurar, entendeu? Então, a célula neoplásica funciona desse jeito, tá? Então, a gente compreende neoplasia como a lesão constituída por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, em geral com perda ou redução da diferenciação, formação de células atípicas, em consequência de alterações genéticas ou em proteínas que fariam a regulação dessa multiplicação e a diferenciação dessas células. Ou seja, erros na regulação vão acarretar na proliferação celular anormal nesse tecido. E aí, o que diferencia uma neoplasia de uma hiperplasia? Tem ideia? É justamente essa autonomia de proliferação. Na neoplasia, a célula vai se proliferar sem resposta à regulação. Já na hiperplasia, vai chegar a um certo ponto que esse tecido vai parar de crescer, aquelas camadas vão deixar de ser numerosas, porque ela vai responder à regulação daquele tecido, tá? Então, a neoplasia em um órgão sólido, por exemplo, o fígado, maior número de células vão formar um tumor. Então, tumor hepático, tumor no baço, tumor no estômago, tumor no intestino. Então, essas neoplasias são divididas em duas grandes categorias, as benignas e as malignas, tá ok? No entanto, nem todo tumor gera um câncer, tá? Por isso que a gente fala, é um tumor benigno, é um tumor maligno. Quando você fala a palavra câncer, aí sim você está se referindo a um tumor maligno. Aqui, ó, para vocês entenderem, ó, proliferação descontrolada de células atípicas, tá vendo que elas não têm um formato pré-definido, e aí essas células precisam crescer cada vez mais. Elas induzem a formação de vascularização, especificamente para elas, porque elas precisam de muito mais nutrientes e muito mais oxigênio para continuar crescendo desvairadamente, enlouquecidamente, ok? Por isso que na maioria dos tumores a gente encontra, principalmente os malignos, tá? A gente encontra uma ótima rede vascular aí irrigando esse novo tecido, a neoplasia. Benignas são aquelas não letais, né? Geralmente, tá? Depende muito de alguns excessos. Então, não vão causar sérios transtornos para aquele hospedeiro, por isso mesmo elas podem evoluir durante muito tempo e nem colocam em risco a vida do seu portador.
Muito de nós temos aí algum tipo de tumoração benigna sendo desenvolvida, tá? E não temos apresentado aí nenhum fator, nenhum sintoma para isso. Podemos viver aí por anos tendo uma tumoração benigna dentro do nosso corpo e por muitas vezes morrer sem nem perceber que a gente já tinha, tá? Então já as malignas, em geral, elas vão ter um crescimento muito mais acelerado. Muitas vezes elas se disseminam pelo organismo formando as metástases, tá? E aí muitas delas vão provocar perturbações no equilíbrio daquele organismo. E aí vão causar, né, vão levar esse indivíduo à morte, tá ok? As características que a gente vai observar macro e microscopicamente separam essas dois tipos de categorias, as benignas e as malignas. Aqui na figura a gente já consegue observar que o tumor benigno ele é localizado. Ele vai estar sempre envolvido por tecido ainda normal, tá? Já o tumor maligno, ele tem essa capacidade que a gente chama de infiltrante. Ele vai se infiltrando entre o tecido normal, tem a formação dessas células bastante atípicas, né? Da mesma forma que a gente tem atipia celular aqui, a gente tem bastante atipia celular. No entanto, ele vai invadir o máximo de tecido possível em busca de vasos sanguíneos ou linfáticos para que ela se dissemine, formando aí, então as metástases celulares em outros órgãos, tecidos corporais. Essa neoplasia benigna, a gente vai observar que ela está localizada, tá? Então, vai ter alteração nesse grupo celular. O tecido normal vai tentar encapsular esse material para proteger o que é normal do que está sendo alterado. Vai ter um crescimento muito lento por vários anos aí, tá ok? Então, esse crescimento ele vai ser sempre expansivo, de forma mais controlada e num formato mais delimitado, tá ok? A gente vai observar que se no caso for próximo à pele, a gente não vai ter nenhuma ulceração aí de contato com o meio externo, tá? Seja na pele ou seja no revestimento de algum órgão interno, tá bom? E aí vai ter essa cara mais homogênea, mais organizadinha, tá? Já a neoplasia maligna, é aquilo que a gente já falou, o crescimento é invasivo, vai invadir todo o tecido que é normal, vai ter uma comunicação com o meio externo, seja aí na pele ou para dentro da luz de algum órgão, tá? A superfície a gente vai observar que ela não é homogênea, então toda essa parte celular que a gente visualiza mais homogeneamente na benigna, na maligna a gente não vai ter essa homogeneidade, tá ok? A gente vai observar áreas necróticas dentro dessa tumoração, áreas hemorrágicas também, porque esse tecido vai buscar o máximo possível de comunicação com a vasculatura sanguínea ou a vasculatura linfática. Isso para fazer a disseminação dessas células e promover a metástase. Nesse quadro, eu deixo para vocês verem as características que separam aí as neoplasias benignas das malignas, tá? Então, taxa de crescimento é baixa na benigna, a micose é muito frequente dentro das malignas, tá ok? O grau de diferenciação aí nas benignas a gente vê uma boa diferenciação, então a célula é bem diferenciada daquele tecido normal, tá? A atipia, né, aquela célula com a arquitetura toda bagunçada e o formato, vários tipos de formato celular, é mais frequente na maligna. A necrose acontece muito na maligna, tá ok? O tipo de crescimento vai ser expansivo, vai ser homogêneo dentro das benignas e infiltrativo nas malignas. A gente vai observar a formação de uma cápsula tentando proteger as benignas e na maligna dificilmente a gente observa isso. Os limites da lesão na benigna são bastante definidos, tá? Igual a gente observou na figura anterior. Já na maligna, que é infiltrativa, não vão ter esse limite da lesão, tá ok? Os efeitos locais e sistêmicos na benigna geralmente não fazem nem muita diferença. A gente pode desenvolver um tumor benigno aí pela vida inteira e nem perceber que tem, tá? E aí já nas malignas são bastante graves e na maioria das vezes são letais, ok? Recidiva, depois que eu retiro o tumor, será que ele volta? Na benigna, dificilmente, tá?
Nas malignas, provavelmente pode ser que isso aconteça. Metástases na benigna, isso não acontece, porque ele vai estar encapsulado, envolvido lá dentro daquela cápsula, né? Então vai ser mantido naquela localização. Já nas malignas, como vai haver a invasão dos tecidos via infiltração e a busca pelos vasos sanguíneos e linfáticos, essas células cancerosas elas podem se espalhar por todo o organismo. As neoplasias são chamadas de tumor. Então, tumor é qualquer lesão expansiva ou de entumecimento localizado. Se a gente for buscar a base da palavra, quando a gente tem uma inflamação, a gente tem uma tumoração. Por exemplo, um edema, né? Porque ele entumeceu, inchou, tá ok? Hematomas, a gente também tem uma tumoração, porque o tecido, o sangue saiu do vaso sanguíneo e foi parar dentro do interstício lá na matriz extracelular. Então, também teve um inchaço, tá ok? Quando a gente fala do termo câncer, né, quando foi traduzido do latim, do grego para o latim, aí essa palavra veio com o significado de neoplasia maligna pra gente, tá? Então, no grego é carquinos, que significa crustáceo ou caranguejo, por isso o símbolo do câncer, ou até mesmo do signo câncer, né, é o caranguejo, tá? Por causa desse formato aqui, ó, dessa infiltração que o tumor maligno faz dentro do tecido, dando a lembrar aí a projeção do caranguejo, tá? Por causa das projeções aí das patinhas dele, ok? Cancerologia e oncologia, o que você acha? Tem diferença? Nenhuma, tá? São dois termos para a mesma coisa. Partes da medicina que estudam a formação dos tumores, ok? Cancerígeno e oncogênico é a mesma coisa também, é aquele estímulo relacionado à formação de cânceres. Bom, uma substância pode ser chamada de cancerígena ou pode ser chamada de oncogênica. Ela desenvolve um câncer, né, atua como fator de risco para o desenvolvimento de um câncer ou atua como um fator oncogênico, para causa, aumenta o risco, né, de desenvolvimento do câncer, tá? Essa estimativa aqui, ó, do INCA de 2016 mostra que as causas mais relacionadas aí aos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Veja que a alimentação é o maior fator nosso exposto aqui, tá? Então preste atenção às gororoba que você anda comendo, que isso aqui vale para todos nós, né? Porque a gente deveria comer comida de verdade, e na maioria das vezes não dá tempo nem de comer, tá? Tabaco também, né? Uma grande influência aí na questão do fumo, tá? Hoje em dia, essa relação aqui para o tabaco está sendo inclusa aqui também a questão da poluição ambiental, né? Que está alterando aí os nossos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, tá ok? E aí a gente tem todas essas outras interações, ó. Veja que infecção são 10%, tá? Então, esses fatores de risco, tanto físico, químico e biológico que a gente já estudou, eles têm relações aí com o desenvolvimento do câncer. Os tumores eles podem ser classificados de acordo com vários critérios, tá? Então, comportamento clínico, que entre ser características para tumores benignos ou malignos, aspectos microscópicos, que são aqueles caracteres histomorfológicos. Então, quando a gente faz uma biópsia e analisa isso sob microscópio, a gente vai observar os detalhes histomorfológicos para aquele tecido. E também a origem dessa neoplasia, que aí vai ter a relação com os critérios histogenéticos, né? A relação genética para desenvolvimento daquele tecido, tá ok? Então, quando a gente vai classificar uma neoplasia, a gente observa a origem, a morfologia e o comportamento. Comportamento, se ele é benigno ou maligno, morfologia sobre aquela histologia daquele tecido, se eu estou olhando um epitélio, uma biópsia de pele, eu tenho que observar epitélio estratificado, pavimentoso, porque eu estou olhando pele. Se eu não tenho essas características, aí então vou ter a alteração da morfologia desse tecido. E a origem, né? Se é um tecido epitelial, se é um tecido embrionário, se é um tecido mesenquimal.
mesenquimal é aquele que vai dar origem a todas as nossas vísceras internas do organismo. Embrionários são aqueles que fazem a nossa formação embrionária e que depois sofrem processos de diferenciação e maturação para a formação do indivíduo adulto. E o epitelial, todos aqueles tecidos que vão fazer o revestimento ou a formação glandular, tá? Existem epônimos para alguns tipos de tumores. Epônimos é o nome da pessoa que descreveu a primeira vez aquela estrutura. Então, tumor de Wilms, linfoma de Hodgkin, tumor de Burkitt foram as pessoas que descreveram aquele tipo de situação patológica. Regras importantes para a gente fazer essa nomenclatura e classificação dessas neoplasias. O sufixo oma é sempre utilizado para qualquer neoplasia benigna ou maligna. Então, oma sempre vai estar relacionado a uma neoplasia. Carcinoma indica tumor maligno. Sempre que tiver carcinoma, é tumor maligno, que reproduz dentro do epitélio de revestimento, tá? Agora, se a gente observar carcinoma como sufixo, vai indicar malignidade. Então, adenocarcinoma, hepatocarcinoma. Adeno vem de glândula, tá? E carcinoma de malignidade. Então, tumor maligno de glândulas, tumor maligno de fígado, tá ok? Sarcoma refere-se sempre a uma neoplasia maligna que envolve o tecido mesenquimal. Se a gente usa sarcoma como sufixo, vai estar relacionando a um tumor maligno de um determinado tecido. Fibrosarcoma, neoplasia maligna mesenquimal relacionada aos tecidos fibrosos. Liposarcoma, neoplasia maligna mesenquimal relacionada à parte dos adipócitos, tá? Blastoma, a gente sempre utiliza ele como sinônimo para neoplasia, e se for utilizado como sufixo, vai indicar que aquele tumor reproduz estruturas com características embrionárias. Então, nefroblastoma é uma neoplasia que tem características embrionárias no tecido do rim. Neuroblastoma, neoplasia com características embrionárias do tecido nervoso. Aqui nesses quadros vocês podem ver que a diferenciação e a nomenclatura para cada uma dessas estruturas. Então, na parte de tecido epitelial eu tenho o de revestimento e o glandular. Então, no de revestimento eu posso desenvolver papilomas ou carcinoma, escamo celular ou epidermoide. E os adenomas, posso ter também a formação de adenocarcinomas. Veja aí que oma sempre vai estar presente, tá? Já as neoplasias mesenquimais, que são aquelas células mesenquimal, que vai dar origem a qualquer outra formação de estrutura visceral do nosso corpo, elas vão ter essas formações aqui, tá? Benignas e malignas. Forma usual da gente denominar um tumor. Vai ser sempre o nome daquela célula acometida, do tecido ou então do órgão que está sendo reproduzido, acrescentando o sufixo oma, sarcoma ou carcinoma. Então, lipoma é um tumor benigno em adipócitos, lipo-oma. Hemangioma, tumor benigno em vasos sanguíneos, hemangioma. Condrosarcoma, tumor maligno em condro cartilagem. Hepatoblastoma, tumor maligno em hepatócitos com características embrionárias. Adenoma, tumor benigno em glândulas. Adenocarcinoma, tumor maligno em glândulas. Então, veja que adenoma e adenocarcinoma tem a diferença. Se eu pus o carcinoma, eu já sei que ele é maligno, tá? Então, lipoma é muito comum as pessoas terem, tá? Esse desenvolvimento de uma tumoração geralmente arredondada na pele, ela é móvel, a gente consegue tocar, não provoca dor. Hemangioma, a gente também visualiza isso bastante em crianças e adultos. Hepatoblastoma, veja que aqui a gente tem o fígado, e aí todo esse desenvolvimento aqui, ó, arredondado, ó, é a formação de tecido embrionário aí dentro do tecido já adulto, tá? Aqui a gente tem o condrosarcoma, ó, a parte cartilaginosa
promover o desenvolvimento aqui, ó, desse tecido lateral. Número, osso do braço, tá? O adenoma, a formação aqui, ó, da cápsula direitinho, ó, separando o que é benigno, então adenoma. E aqui o adenocarcinoma, ó, o tanto que ele é infiltrativo, ó, ele vai se espalhando dentro do tecido, tá? O tecido era para ser desse jeito aqui, ó. E veja como ele está totalmente infiltrante aqui, se espalhando dentro desse tecido. Então, o nome de um tumor, ele pode conter outros termos que indicam certas propriedades daquele tipo de lesão, tá? Carcinoma epidermoide, o epitélio neoplásico vai produzir queratina, tá ok? Com diferenciação semelhante à epiderme. Então, epidermoide quer dizer que tem semelhança à epiderme. Adenocarcinoma cirroso, quer dizer que aquele estroma, aquele tecido do tumor, ele é muito desenvolvido e duro, dando consistência muito firme àquela lesão. Cirroso igual a cirrose hepática que acontece dentro do fígado, tá? Então, o epiderme normal, aliás, a epiderme normal, tá ok? E aí o tecido infiltrativo aqui, ó, do carcinoma epidermoide, ó, essas voltas aqui que a gente tá observando, ó, tá ok? E aí na pele da pessoa a gente vai observar desse jeito aqui, tá? Como é um carcinoma, ele vai ter comunicação com o meio externo. É um tumor maligno. E aqui o carcinoma cirroso, tá? Com esse aspecto fibroso. Então, a mama foi removida e aí na análise do corte transversal, o que a gente observa? Ó, as fibroses, tá? Essa parte esbranquiçada aqui toda, ó, é a fibrose desse tecido mamário, tá ok? Aqui tecido adiposo, aqui embaixo tem um músculo peitoral que foi necessário retirar aí durante essa cirurgia. E aqui a área escura onde foi feita uma biópsia para análise desse tecido. Os teratomas, gente, são tumores benignos ou malignos, né? Originados de células TOT ou multipotentes, aquelas células tronco, tá? Eles são mais comuns principalmente no testículo e no ovário. Eles são constituídos por tecidos derivados de mais de um folheto embrionário, ok? Então, lembra que a gente tem endoderme, mesoderme e ectoderme, 3 folhetos embrionários. Esses teratomas vão apresentar aí a constituição do envolvimento desses folhetos embrionários. No teratoma do tipo benigno, não vai haver uma diferenciação desses tecidos que formam as estruturas. Por exemplo, pele, anexos, ossos, dentes, olho. Pode acontecer aí da formação de qualquer uma dessas estruturas dentro desse teratoma. Já o maligno, acontece essa diferenciação limitada, né? Onde esse tumor ele vai ser imaturo e aí a gente não vai conseguir diferenciar perfeitamente essas formações de estruturas completas. Então a gente vai chamar isso de organoide, tá? Entre as células que sofrem aquela transformação maligna. Então observa aqui, aqui a gente tem um ovário, tá? Dentro desse ovário começou a se desenvolver pelos, teratoma de ovário, que tem pelos, formação de pelos. Então, aqui a gente tem células de folículo piloso e aqui ó, a célula de dente, tá ok? Formação de um dente. Como a gente consegue visualizar aqui também, ó, teratoma de ovário, ó, formação de dentes nessa estrutura. Aqui já é um teratoma de testículo, do tipo maligno, e aí a gente não consegue diferenciar perfeitamente essas estruturas que estão se desenvolvendo dentro do tecido. A gente visualiza que são estruturas alteradas, mas não tem uma formação completa como a gente consegue observar nas outras do tipo benigno. Finalizando aqui então, lembrem-se que células normais vão formar o tecido e os tecidos formam os órgãos. Acontece a divisão celular, essas células normais vão crescer, vão se reproduzir, sempre duplicando o DNA para que aconteça a nova divisão celular, tá? E aí, se acontecer algum evento genético que altere o nosso genoma, essas células vão ser induzidas à morte através da apoptose. Se essas células que foram reproduzidas são expostas a agentes cancerígenos, essa célula normal vai sofrer alteração nesse material genético, ela vai conseguir se dividir, essa reprodução celular dessa célula mutada
vai continuar sendo progredida e vai crescer de forma desordenada, dando origem àquele tumor. Pode ser um tumor benigno ou maligno. Se for um tipo maligno, essas células vão invadir outros tecidos e outros órgãos, causando aí a metástase. Tá ok? Para finalizar, nós temos entre 10 a 20% de chances dentro do nosso genoma de desenvolver câncer. Mas o que manda na gente mesmo? Fator externo, tá? Então veja aí qual a vida que você anda levando, ao que você anda se expondo, tá ok? Drogas, agrotóxicos, a obesidade, questão do sol, alimentação, fumo, álcool, todas essas interações ambientais é que mandam na gente, tá ok? Então, aquela genética que você nasceu, seu DNAzinho de quando você nasceu, já não é mais o mesmo, porque você sofre interações de exposição ambiental, e é isso aqui que manda na sua vida. Se você não se cuida, um tumor, certeza que vai gerar, tá ok? E aí pode ser benigno ou maligno. Espero que nenhum dos dois. Lembrando, células normais podem ser classificadas como lesões pré-cancerosas, né, ou pré-neoplásicas, como o caso da hipertrofia, que ela cresce de tamanho, mas não cresce de número. A hiperplasia, ela aumenta de número, mas não aumenta de tamanho. E as metaplasias, quando trocam tipo celular por outro tipo celular. E a displasia, quando ela começa a se desenvolver, diferenciando-se em vários tipos celulares aqui que não são normais naquele tecido, tá? Galera, por hoje é só tudo isso. Neoplasia tem muito mais para a gente estudar, tá? A relação dos oncogenes, proto-oncogenes, dos genes supressores de tumor, dos genes que fazem a regulação do ciclo celular, mas por enquanto, para hoje é isso. Beijo, até a próxima, tchau, tchau!